Na aula de hoje, a gente vai aprender como aplicar a equação de Schrödinger que a gente desenvolveu na última aula. A gente vai ver, em geral, como encontrar soluções especificamente para o operador evolução temporal, e depois que a gente tiver essa solução, a gente só tem que aplicar essa solução para o caso de interesse. A gente vai ter o operador evolução temporal na forma desejada, como a gente sabe, aplica um determinado ket que descreve o sistema quântico em um dado instante, e essa aplicação vai nos resultar num ket dependente do tempo, que representa a evolução temporal do sistema que a gente está estudando. Então, só para lembrar, a equação de Schrödinger que a gente viu na aula passada, especificamente para o operador evolução temporal, ela era escrita assim: IH cortado, DDT, operador evolução temporal do tempo t0 até o tempo t, e isso era igual a o hamiltoniano vezes o operador evolução temporal. A solução dessa equação de Schrödinger para o operador evolução temporal vai nos dar a cara do operador, e que depois que a gente aplica no determinado ket, e o resultado é a evolução temporal desse ket em função do tempo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Mas para a gente estudar isso de forma organizada, a gente vai ter que separar o modo com que a gente procura por essas soluções de acordo com o formato do hamiltoniano. Então, tem três casos importantes que a gente precisa analisar. O primeiro é quando o hamiltoniano ele é independente do tempo. É o nosso primeiro caso. Então, caso 1, o hamiltoniano é independente do tempo. Um caso que a gente vai tratar aqui para exemplificar essa dinâmica quântica que a gente está querendo estudar vai ser o caso em que a gente tem uma partícula de spin meio e ela está submetida a um campo magnético. Para esse caso 1 específico, se você tiver um campo magnético constante, ou seja, que não varie nem em intensidade nem em direção, e você coloca uma partícula de spin meio, por exemplo, um elétron, imerso nesse campo magnético, a interação entre esse campo magnético com o spin do elétron vai ser tal que vai existir a chamada precessão de spin, que a gente deverá ver na próxima aula. Mas, nesse caso específico, por enquanto a gente tem que entender que o hamiltoniano de interação entre esse elétron, esse spin do elétron com o campo magnético externo aplicado, esse hamiltoniano ele é dado como uma constante vezes o operador de spin projetado na direção do campo magnético. Então, por exemplo, se você tem um elétron que ele está imerso em um campo magnético orientado na direção Z, por exemplo, o que eu estou falando para vocês, eu vou adiantar, vou mostrar isso no futuro com detalhes, provavelmente na próxima aula, mas o que precisa ser adiantado para vocês é que o hamiltoniano de interação do spin do elétron com o campo magnético ele é dado em função de uma constante com o operador vezes o operador de projeção de spin ao longo do campo magnético, da direção do campo magnético. Se é a direção Z, então vai ser uma constante vezes o operador de spin SZ. Se por acaso o campo magnético estiver orientado na direção X, então vai ser essas mesmas constantes multiplicando o operador de spin na direção X, etc. Então, se você tem um campo magnético orientado numa direção fixa e que não varia com o tempo, esse hamiltoniano também é fixo. Essas constantes vão multiplicar o operador SZ, se o campo estiver orientado na direção SZ, então é um hamiltoniano que não tem dependência temporal, então se enquadra exatamente nesse caso 1. Então, caso o hamiltoniano seja independente do tempo, para a gente achar a solução para o operador evolução temporal aqui, a partir da equação de Schrödinger,
A solução a gente vai ver, eu vou mostrar de duas formas como é que você chega, e é um formato bem simples, é o formato que a gente vai utilizar mais nos exemplos que a gente deve ver nessa parte de dinâmica quântica. Então, vou dizer logo qual é a solução. Então, neste caso, a solução da equação de Schrödinger claro, a solução vai ser para o operador de evolução temporal, então ele vai ser um operador nesse formato aqui. Zero vai ser dado por a exponencial de menos i vezes o operador hamiltoniano t menos t0 dividido por h cortado. Então, essa é a nossa solução. Que eu vou mostrar de duas formas, vou argumentar de duas formas, que é esta a solução. Bom, para vermos isso, para entendermos isso, note que a exponencial, olha, note que esse argumento aqui da exponencial tem um operador. Então, a exponencial de um operador, a gente entende como sendo a expansão em série de Taylor da exponencial com o argumento envolvendo esse operador. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem aqui, essa exponencial menos i h tem menos t0 sobre h cortado vai ser a identidade menos i h t menos t0 dividido por h cortado. Aí vem o termo seguinte, né, que vai ficar mais menos i ao quadrado sobre 2. Aí aqui vem o hamiltoniano t menos t0 sobre h cortado, todo mundo ao quadrado. Então fica com essa cara. E mais os termos de ordem superior. Então, a exponencial fica dada dessa forma. E a gente nota também o seguinte, ó. O que eu fiz aqui foi essa expansão da exponencial, e agora eu vou apagar aqui, mas o que eu vou fazer é a derivada desse operador de evolução temporal. Tá? Então, o que eu vou fazer é comparar os dois lados dessa igualdade e a gente vê de maneira simples que vai satisfazer. Correto? Então, dada essa forma, o que eu vou fazer agora é derivar esses termos, só esses três primeiros aí, e a partir dessa derivada, se você multiplica por IH cortado essa derivada, você vai ver que dá exatamente isso daqui, que é a solução, vezes o próprio hamiltoniano. É isso que a gente vai fazer agora. Então, essa aqui é a equação 2. Equação 2. E vamos ver isso agora. Vou apagar aqui para a gente seguir. Então fica ddt exponencial, está inchado aqui, exponencial de menos i h t menos t0 sobre h cortado. O primeiro termo da derivada vai dar menos i h sobre h cortado. Aí o segundo vai dar mais, repete aqui a constante, menos i sobre 2 ao quadrado, cai um 2 aqui do
do expoente vai ficar também H sobre H cortado quadrado vezes T menos T0 mais outros termos aqui de ordem superior. Essa vai ficar sendo a nossa equação número 3. E o que a gente observa, vou deixar para vocês compararem, vai lá na equação de Schrödinger para o operador evolução temporal, aquela que estava de vermelho aqui, que eu escrevi, a primeira equação que eu escrevi na aula. E o que você tem que fazer é comparar, você vê que é simples. Se você multiplica essa solução aqui por H pelo Hamiltoniano, você vai ver que dá exatamente igual a derivada vezes IH cortado. Você multiplica isso daqui vezes H cortado. Claro, só tem alguns termos aqui e aqui também, mas também serve para outros termos, os termos seguintes. Então, se você multiplica esses termos aqui por IH cortado, vai dar igual a esses termos aqui vezes o Hamiltoniano, ou seja, satisfaz a equação de Schrödinger para o operador evolução temporal. Essa que é a ideia. E uma outra forma da gente observar isso é da seguinte forma: a gente pode também fazer uma composição do operador evolução temporal infinitesimal, ou seja, aplicá-lo n vezes em sequência, onde o intervalo de tempo de duração de cada evolução é muito curto. Então vamos ver como é que a gente monta a solução dessa forma. Então, temos também que quando a gente toma o limite em que n vai para infinito de operador infinitesimal, ele é identidade, foi lá na aula passada que a gente viu, menos IH sobre H cortado, vezes um determinado intervalo de tempo dt, que eu vou chamar dt sobre n, nzinho, isso aplicado n vezes. Então, no limite em que esse n vai para infinito e esses intervalos de tempo tendem para zero, no caso, então o resultado desse limite a gente sabe que é exatamente igual a exponencial menos IH T menos T0 sobre H cortado. Sobre H cortado. E observe também, vou chamar de equação 4, que além de satisfazer esse limite aqui, a gente nota que essa exponencial ela dá identidade, esse operador ela dá identidade para o tempo t igual a t0, porque o argumento fica nulo, exponencial de zero dá exatamente igual ao operador identidade. Então, é outra forma da gente ver que para esse caso, número 1, em que o Hamiltoniano ele é independente do tempo, né? Não tem nenhuma dependência temporal, aquela equação 4 ali, ela é a solução para o operador evolução temporal. E essa vai ser, na maior parte dos casos aqui, pelo menos acho que a nível desse curso, os problemas que a gente vai tratar são de Hamiltonianos independentes do tempo, pelo menos nessa faixa inicial. No futuro a gente pode tratar alguns problemas com Hamiltoniano independente do tempo. Mas esse vai ser o caso que a gente vai utilizar mais. Porém, é importante que eu mostre para vocês a cara da solução para outros casos, em que o Hamiltoniano dependa do tempo. Vou só mostrar a solução para vocês, dizer como é que prova isso, mas, de novo, o importante para esse estágio do curso é essa solução aqui para o operador evolução temporal. Bom, então vamos tratar o caso número 2. Caso 2, quando o Hamiltoniano ele depende do tempo
que comuta com ele mesmo em função do tempo. Então, esse é o caso em que existe uma dependência temporal do hamiltoniano, mas se você considera o operador hamiltoniano em tempos distintos nessa evolução, esses hamiltonianos que variam no tempo, eles sempre comutam entre si. Então, esse é um caso que a gente tem que analisar com um certo cuidado. Né? Depois, o terceiro caso vai ser quando o hamiltoniano depende do tempo, mas não comuta, esses hamiltonianos, essa evolução, não comutam entre eles em função do tempo. Então, esse seria o caso 3. Como exemplo desse aqui, a gente pode, de novo, considerar o caso do elétron imerso num campo magnético. Nesse caso, você tem um elétron, tem o seu spin, e ele está imerso numa região de campo magnético, em que esse campo magnético ele varia em intensidade, fica um pouco mais intenso, menos intenso em função do tempo, mas a direção é fixa. Como eu falei para vocês, o hamiltoniano nesse caso ele é expresso como umas constantes. Nessas constantes tem a intensidade do campo magnético envolvida, a gente vai ver isso, mas é sempre dado vezes em função, como produto dessas constantes e o operador de spin na direção do campo. Se a direção do campo não muda, vamos supor que seja a direção Z, então esse hamiltoniano vai ter uma função dependente do tempo vezes o operador SZ. Então, se o operador SZ está fixo, eles comutam entre si, o SZ comuta com SZ, então esse hamiltoniano é o caso que depende do tempo, mas que comutam entre si para diferentes tempos. Tá? Nesse caso, a solução fica com a seguinte cara. Neste caso, a solução é dada por... A solução fica U de t de 0 igual a exponencial da integral de t0 até t do hamiltoniano dependente do tempo. Então fica com essa característica. Para você provar isso daí, vou chamar de equação 5, pode utilizar o mesmo procedimento que a gente utilizou aqui. Mesmo procedimento. Expande esse argumento, identidade, mais esse termo, mais ele ao quadrado dividido por 2, a expansão da exponencial naturalmente. Então, depois deriva e faz o comparativo, você vê que vai satisfazer aquela equação de Schrödinger do operador de evolução temporal, aquela equação que eu escrevi de vermelho no início da aula. Então, o procedimento para mostrar isso daqui é o mesmo. Vou deixar para vocês observarem isso. A diferença é que, realmente, o que vai sair no multiplicativo é, de fato, o hamiltoniano independente do tempo. Aqui, quando a gente comparou, era só o hamiltoniano, que era independente do tempo. Então, a diferença aqui, o fato de ter essa integral no argumento, é que faz com que você, multiplicando o hamiltoniano de fato dependente do tempo vezes o operador de evolução temporal, dá de fato igual a IH cortado vezes o próprio operador de evolução temporal, que é esse aqui. Então, vou deixar para vocês verificarem isso. E o caso 3 seria o mais sofisticado, mais complicado. Caso 3, quando o hamiltoniano depende do tempo, mas para tempos distintos, eles não comutam entre si. Então, a diferença
diferença desse caso para aquele é que os hamiltonianos, em função do tempo, para tempos distintos, sempre comutavam entre si. Esse caso ele é diferente. Além do hamiltoniano, ele não comuta com o próprio hamiltoniano em tempos distintos. De novo, voltando para o caso do elétron imerso no campo magnético, como eu falei, o hamiltoniano é expresso em função do operador de projeção de spin ao longo do campo magnético. Então, se esse campo magnético muda de direção, esse campo magnético aqui, o elétron está sendo submetido, ele muda de direção. Então, o hamiltoniano, por exemplo, uma hora vai ser expresso em termos do operador SZ. Se o campo magnético mudar para a direção X, vai ser expresso em função de SX. Como a gente sabe, SX e SZ não comutam. Então, o operador hamiltoniano de interação do spin com o campo, ele não comuta com ele mesmo, né? No início era dado em função de SZ, depois vai ser dado em função de SX, então não comuta. Não precisa nem o campo mudar de intensidade. É um operador hamiltoniano que depende do tempo, devido à mudança de orientação, mas por conta dessa dependência com o operador de projeção de spin, isso faz com que esses hamiltonianos, a evolução dele, diz que eles não vão comutar entre si em função do tempo. Então esse é o caso 3. Também, vou só dar a solução para esse caso. A gente não vai tratar problemas desse tipo nesse curso. Infelizmente, grande parte dos problemas de interesse em mecânica quântica se resume nesse tipo de solução e nesse daqui, mas é importante, por questão de completeza, mostrar a solução para vocês. Então, neste caso, a solução é a chamada série de Dyson. Aí a cara da solução é assim: U de T e T0 vai ser a identidade mais um somatório de N igual a 1 T infinito menos I sobre H cortado integral de T0 até T, tem um dt1, integral de T0 até T1 dt2, e por aí vai. Só vou mostrar a cara da solução para vocês. A depender do tipo de mudança de hamiltoniano, essa solução pode ficar bastante complicada, mas só para que vocês tenham essa informação aí. HT2, por aí vai. Então tá, no caso mais geral, fica sendo essa a solução para o operador evolução temporal. Obviamente, se você cai nos casos 2 e 3, faz com que o hamiltoniano não comute. Então, isso daqui, essa solução se reduz a essa, e se o hamiltoniano for independente do tempo, vai se reduzir a essa solução também. Então, fica só para a informação de vocês que esta é a solução para o operador evolução temporal, para o caso em que o hamiltoniano, a evolução dele faz com que ele não comute com ele mesmo em função do tempo. Então, e é a chamada série de Dyson. Se vocês quiserem, podem pesquisar mais sobre isso, mas de fato não vamos abordar nenhum problema que precise desse tipo de solução. Então, só dar o número 6 para ela, e o que a gente vai focar para esse estágio do curso é mais nesse tipo de solução. Pagar logo. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai aprender a utilizar esse tipo de solução para os problemas de interesse. Ou seja, as soluções do primeiro caso, né? O caso tipo 1, que é quando o hamiltoniano independe do tempo. Então, o que a gente vai falar agora são de AutoCADs de energia. AutoCADs de energia.
vamos ver em que ajuda a gente falar de AutoCAD de energia para tratar do operador evolução temporal. Bom, para que a gente aprenda a manipular, a usar o operador evolução temporal, é preciso que a gente aplique ele em alguns estados de interesse, ver como é que é o comportamento, qual é a evolução desses estados, e a partir disso a gente vai estender a aplicação do operador evolução temporal para um estado qualquer. Então, inicialmente, o que a gente vai observar é como se dá a atuação do operador evolução temporal no AutoCAD de energia. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai ver que a evolução dos AutoCAD de energia sob a ação do operador evolução temporal é uma evolução simples. E se a evolução é simples, o que a gente vai fazer? A gente sempre pode expressar um CAD geral em função de uma base. E se para os AutoCAD de energia a evolução é simples, a gente vai ver que é interessante expressar esse AutoCAD geral em termos dos AutoCAD de energia, expandir o CAD geral em termos dos AutoCAD de energia. Então, graças à simplicidade da evolução temporal dos AutoCAD de energia, a gente vai utilizar essa simplicidade para expressar a evolução temporal de um CAD qualquer, de um estado quântico qualquer. Ótimo, excelente. Então vamos fazer isso agora. Vamos considerar, né? Vamos considerar um conjunto de CADs base a linha AutoCADs, que são AutoCADs de um operador A, tá ok. Esse operador A, ele comuta com o operador hamiltoniano. Então, eu vou dar a equação 7 para essa equação aqui. E o que eu estou afirmando para vocês é que existe um observável A que comuta com o hamiltoniano, e eu estou chamando os AutoCADs desse observável A de CADs A'. Ora, como a gente já viu, a gente já sabe que quando dois observáveis comutam, como é o caso aqui, quando eles comutam, esses dois operadores, esses dois observáveis, eles têm AutoCADs simultâneos. Os AutoCADs que satisfazem a equação de autovalores para esse daqui são os mesmos AutoCADs que satisfazem a equação de autovalores para o hamiltoniano. Então, se esses dois operadores comutam e esses CADs A' são AutoCADs do observável A, então esses CADs A' são AutoCADs de energia, também são AutoCADs do hamiltoniano. Então, nesse caso, o que é que a gente pode afirmar? Então, assim a gente tem que esses AutoCADs A' também satisfazem a equação de autovalores para o hamiltoniano. Então vai ficar assim, ó, H aplicado em A' vai ter um alto valor de energia associado vezes o próprio CAD A'. Equação 8. Correto? Então, pelo fato de serem AutoCAD simultâneos. E, obviamente, eu vou botar aqui de vermelho. Se é AutoCAD de A, a gente tem também que A' igual a A'. Então, é o mesmo conjunto de AutoCADs, satisfaz a equação de autovalores para os dois operadores, mas aqui são autovalores que são
autovalores ligados às energias dos estados e aqui os autovalores associados aos possíveis resultados de uma medida de A. Ok? Mas o que eu quero tirar de importante aqui é esse fato que diz a equação 8. Tudo bem, então o que a gente pode tirar daqui é expressar, a gente pode expressar o operador evolução temporal em função desses AutoCADs ali. Vamos ver como é que a gente faz isso agora. Então, note que, tomando, para simplificar, tá? T0 igual a 0, temos que, deixa eu apagar aqui para a gente escrever o operador evolução temporal, como é que ele vai ficar. A gente vai ter o seguinte, eu vou escrever a solução para o operador evolução temporal, era U de T0, eu vou ficar só com U de T, certo? Porque eu estou fazendo T0 igual a 0, isso daqui é igual a exponencial de menos IH, era T menos T0, vai ficar T sobre H cortado. Vamos tentar escrever isso, esse operador de evolução temporal, representado na base desses AutoCADs de energia aqui. Para fazer isso, eu vou botar uma identidade antes e uma identidade depois dele, para ver como é que fica. Então vai ficar assim, ó, a primeira identidade vai ser um somatório em A', a segunda vai ser um somatório em A2', então vai ficar um A' antes, aí aqui a gente vai ter essa exponencial de menos IH T sobre H cortado, A2', certo? Ok, agora eu quero chamar só a atenção para um fato aqui, que é o seguinte, quando, se esse cabe escrever isso aqui embaixo, olha, eu quero executar esse cálculo aqui, ó, a operação desse operador de evolução temporal desse cat é a linha aqui, como é que fica? Olha, vai ficar assim, ó, exponencial de menos IHT sobre H cortado aplicado numa linha. Isso aqui, ó, a gente vai poder sempre expandir essa exponencial aqui com uma série de T, vai ficar assim, ó, identidade menos IHT sobre H cortado. Aí vem o termo seguinte, vai ficar menos H ao quadrado, T ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Esse menos ali, ele é menos I ao quadrado, tá certo? Eu botei logo menos 1 aqui. E vai embora, né? Em termos seguintes, aplicados aí na linha. Tá, então isso aqui fica assim, ó. Identidade aplicada em A' vai ficar, vou botar assim, ó, como número 1, tá? É o número 1 mesmo, na identidade. Aplicou, vai dar o próprio A', menos I, olha, H aplicado em A' tá aqui, ó. H aplicado em A' vai dar E', o alto valor, então vai ficar E', T continua sobre H cortado, e aqui vem menos H ao quadrado, aplicou H duas vezes, vai ficar E' ao quadrado, menos E' quadrado, T quadrado, sobre H cortado ao quadrado, vai embora, tudo isso multiplicando a linha, e olha pessoal, se você continua isso, vai dar exatamente uma série de termos para exponencial simples, para função exponencial. Então vocês podem observar que o resultado disso aqui, vou botar pequenininho aqui, vai ser exponencial de menos I, E' T sobre H cortado, vezes o próprio A'. Vai dar exatamente isso daqui. Quando você tomar todos os termos dessa série de potências, né, isso que está entre parênteses vai se resumir na exponencial de menos I, E', tá, vezes T sobre H cortado, aplicado no próprio AutoCAD A.
Então, note a linha. Então, note que esse AutoCAD aqui, a linha, ele também é AutoCAD desse operador evolução temporal. Ele satisfaz uma equação de autovalores para o operador evolução temporal também. Então, a gente vai utilizar esse fato aqui, essa continha, justamente aqui. Ó. Então, aqui, o que é que eu quero dizer com isso? A aplicação desse operador aqui vai dar simplesmente exponencial de menos i, é a linha, t sobre h cortado, a linha. Há duas linhas aqui, né? Nesse caso aqui é há duas linhas. Certo? Então, o que é que teremos? Isso daqui vai ficar igual a somatório, a linha, somatório em a duas linhas. Eu vou botar esse exponencial aqui, ó, vai ficar exponencial de menos i é a duas linhas, né? Nesse caso aqui é a duas linhas, né? Então, é a duas linhas, t sobre h cortado, e vai ficar, esse primeiro termo aqui vai ficar a linha, que é essa parte aqui, e daqui vai resultar um a duas linhas, e a gente sabe que isso daqui esse produto interno aqui é uma delta, e a linha a duas linhas. Então só vão sobreviver termos em que a linha é igual a duas linhas. Então a gente não precisa mais dessa soma em a duas linhas. E vamos ficar que o operador U de T vai dar igual a um somatório em a linha. De exponencial menos i é a linha de t sobre h cortado, a linha, equação número 9. Pronto, pessoal, importantíssima essa equação número 9, importantíssima, porque a gente está vendo que ficou um formato bastante simples, ficou uma matriz diagonal, né? O operador evolução temporal só tem termos. Se você for montar a matriz na representação dos AutoCADs, a linha, você vê que é uma matriz diagonal, só tem elementos na diagonal principal, todos dados em função de exponenciais com o argumento contendo os autovalores de energia, nesse formato aqui. Então ficou um formato bastante simples. Então, tendo expressado o operador evolução temporal nessa base, ficou com uma cara interessante. Quando a gente for resolver problemas de evolução temporal, é interessante também expressar esse CAD inicial que você vai tratar dele, você vai querer saber a evolução dele, você expressa esse CAD inicial, geral, é genérico, mas ele no início você expressa em função também desses AutoCADs de energia, que aí, quando você vem com o operador de evolução temporal nesse formato aqui, também nessa representação, vai ficar com um formato relativamente simples. Relativamente porque se você fosse utilizar outra base, então você teria termos não diagonais aqui, então poderia gerar algumas complicações matemáticas. Mas essa base de AutoCAD de energia, por isso que eu estou tratando desse tópico, ela é importante porque o operador de evolução temporal ele fica simples, ele fica diagonal nesse formato. Então, a importância da equação 9 é essa. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Eu acho que agora a gente vai começar a ver como é que fica a evolução temporal de alguns CADs específicos. Então, tendo encontrado aquela solução ali, aquele formato simplificado, relativamente simples da equação 9, agora a gente pode começar a aplicar isso daí em caso de interesse. Ok, então, inicialmente, a gente vai querer fazer isso que eu mostrei para vocês. A gente vai expressar esse CAD que você quer estudar a evolução dele em função, vai expandir ele na representação dos CADs base à linha. Então é isso que a gente vai fazer.
com a forma da equação 9, é importante expressar o ket inicial na base. Nessa base a linha. Ou seja, a gente vai escrever o ket alfa, esse ket genérico alfa. A notação que a gente estava utilizando é alfa de T0, né? Alfa T0. A gente vai expressar nessa base. Então fica assim, ó, somatório a linha, que é a identidade, vezes o próprio ket alfa. Vamos deixar só assim, alfa. Isso daí, obviamente, é igual a um somatório em a linha de um conjunto de autokets, de coeficiente C a linha vezes a linha. Ou seja, esses produtos internos aqui são exatamente os coeficientes da expansão. Vou chamar essa equação aí de 10 e vamos ver como é que vai ficar a atuação do operador evolução temporal nesses casos. Lembrando que esse é o ket inicial, a gente quer estudar a evolução temporal dele. Para que a gente saiba como é que esse estado evolui no tempo, a gente aplica o operador evolução temporal. Se ficou simples a cara do operador evolução temporal na base a linha, então coloca-se também os kets que você quer estudar a evolução dele nessa base. O cálculo fica mais simples dessa forma. Então, só abrir espaço aqui para a gente trabalhar com isso. Tá? Ok. Então, dessa forma, temos. Então a gente vai expressar o operador evoluído, o estado evoluído, que é o alfa de T0T. Esse é o estado quântico que evolui no tempo. Ele é dado, como a gente sabe, vimos na aula passada, com a aplicação do operador evolução temporal no ket inicial, alfa T0. E isso daí vai ser expresso da seguinte forma: isso é igual a. Então a gente vai utilizar a cara daquele operador ali. Então a gente vai ficar assim, ó, um somatório. Acho que eu vou botar em A duas linhas. Não, vou deixar assim mesmo. Então vai ficar a linha, vai ficar exponencial. Vou deixar ele assim. Exponencial de menos I, a linha T sobre H cortado, a linha alfa, né? Estou aplicando no ket inicial alfa. Esse alfa que eu estou falando aqui, pessoal, é esse alfa de T0. Tá? Para não ficar escrevendo muito, então esse é o ket inicial que a gente está aplicando. Então a gente nota o seguinte: pode deixar ele com essa cara aqui, ó, somatória e a linha. Esse daqui a gente observa que é justamente C a linha, tá? Esse aqui é o nosso C a linha. Então vai ficar assim, ó. Somatório em a linha, C a linha. Se quiser pode botar até C a linha de 0, tá? Que é do tempo inicial, vou botar aqui, C a linha do tempo inicial 0. Então C a linha de 0, exponencial de menos I é a linha T sobre H cortado, a linha. Fica assim. Então, esse produto aqui, de C a linha 0 vezes essa exponencial, vai ser justamente a cara dos coeficientes da expansão do ket evoluído, do ket dependendo do tempo, nessa base a linha. Então, esses aqui são os chamados coeficientes C a linha de T. Veja como é que eles dependem do
dos coeficientes iniciais. Então, é importante chamar a atenção para isso, que os coeficientes da expansão desse, que é dependente do tempo, ele evolui a partir dos coeficientes iniciais somente através da multiplicação desse termo aqui, dessa exponencial. Então, um formato simples, e vou dar um número 11 para essa equação, e só chamar a atenção para isso, né? Note a modificação nos coeficientes da expansão. Então, o C a' de t, ele é igual a C a' de 0 vezes exponencial de menos I é a' de t sobre H cortado, equação 12. Certo? Então, é assim que a gente vê a evolução dos coeficientes. Então, note que a gente está sempre, o tempo todo, estamos expressando os cats em função dos AutoCADs à linha. Então, esses AutoCADs, eles são fixos, a base é fixa. O que está mudando em função do tempo é os coeficientes. Os coeficientes da expansão é que estão variando em função do tempo, e quando você toma essa expansão geral, isso te dá a cara do seu cat evoluído. Esse cat que evolui a partir desse cat alfa de T0, ele é demonstrado nessa representação, essa base fica fixa, e a evolução temporal é dada em função dos coeficientes iniciais vezes esse termo exponencial. É isso que diz a equação 12. Tudo bem, então, feito isso, vamos ver o quanto que isso influencia, né? Será que muda muito? Será que a adição... Essa foi a única modificação. A única modificação foi essa. Os coeficientes eram esses, passaram a ser esse daqui. Cada um adquire esse termo exponencial multiplicando. Será que isso traz uma consequência física muito forte? Será que não muda nada? Então, esse que é o ponto que a gente vai ter que analisar agora. Para isso, o que a gente vai estudar agora é, claro, a dependência temporal dos valores esperados. Se houver alguma modificação no estado físico, isso é claro que vai repercutir nas medidas, no resultado das medidas. Então, a estatística a probabilidade de você obter os possíveis resultados de um dado observável, se você nota de fato uma modificação no seu estado quântico, então essa estatística vai ter que mudar. É assim que a gente investiga a evolução temporal de um sistema quântico. A gente, num dado instante de tempo, tínhamos uma certa estatística, atuamos um hamiltoniano nesse sistema. Se a gente quer saber se esse hamiltoniano influenciou o estado quântico, fez com que ele evoluísse, uma forma de investigar é repetir aquele conjunto de medidas, e se a gente nota uma modificação na estatística de estados dos resultados possíveis, a gente infere que esse sistema evoluiu. Então, uma forma simples da gente observar isso é verificando a dependência temporal dos valores esperados da medida. Então, não precisa, por enquanto, verificar a estatística inteira. Vamos ver só a média de um dado observável, se ele modificou. Será que altera muito a adição desse fator exponencial aqui? Será que ele modifica muito nas médias das medidas de algum observável que a gente está tratando? Vamos ver isso agora. Então, dependência temporal dos valores esperados. Dependência temporal dos valores esperados.
É isso que a gente vai tratar agora. H. Então o que a gente vai fazer agora é tomar um dado observável, chamado de B. Esse observável B não tem nada de especial em relação a ele, não precisa comutar com o hamiltoniano, nem com o observável A. Tudo que eu quero entender é se a média das medidas desse observável B vão depender do tempo por causa dessa modificação nos coeficientes da expansão. Então, vamos fazer isso agora. Então, supondo medidas de um observável, B e a evolução vou escrever aqui a evolução, ela é, e a evolução para AutoCAD, a linha, ou seja, vamos ver como é que uma linha de T0 igual a 0, T, ele vai evoluir de acordo com a aplicação do operador evolução temporal, o de T de 0, a linha. Então, pessoal, nesse primeiro caso, vou começar pelo mais simples. Eu não vou estudar a dependência temporal de um CAT qualquer evoluído, não. Eu estou começando pelo mais simples. Vamos supor que inicialmente eu tenho um AutoCAD do operador A, que a gente já sabe que é AutoCAD de energia. Então vamos supor que eu tenho um AutoCAD de energia e esse AutoCAD, no estado quântico está lá em um AutoCAD de energia, eu submeto esse sistema a um hamiltoniano e, como eu já falei, esse sistema está no autoestado desse hamiltoniano. Ele vai ter uma evolução temporal de acordo com essas regras que a gente está vendo aqui. Então a pergunta é, será que a média das medidas de um observável B, que não tem nada a ver em princípio com o hamiltoniano, com o observável A, não precisa comutar com esses observáveis, um observável B genérico, será que a média das medidas desse observável B, tomadas sobre esse CAT, a linha que está sendo submetida a um hamiltoniano, está evoluindo por causa dele, será que a média das medidas desse observável B vai variar no tempo? Essa é a pergunta. Então, note, é um CAT específico. O CAT inicial, ele é AutoCAD de energia, ele é AutoCAD a linha. Daqui a pouco a gente vai fazer para um AutoCAD genérico, qualquer. Então, o primeiro passo é o mais simples. Vamos começar analisando a dependência temporal das medidas do observável B, dado que o CAT inicial é um AutoCAD de energia. Vamos fazer isso agora. Para isso, né, supondo isso, temos que a média de B, né, a média de B, que é igual ao A', né, de T, esses A's vão evoluir no tempo, certo? A' no tempo. Ele era A' no tempo T igual a 0, vai ter uma dependência temporal nele, eu quero saber a média desse observável B. Isso daqui, obviamente, a gente pode reexpressar. Note que esse A' de T que eu estou chamando é esse aqui, né? Estou botando uma notação mais simples. Para ninguém confundir, estou chamando isso aqui de A' de T, tá? Esse A' de T é esse aqui. Ok, então, isso daqui nada mais é do que o A' inicial que a gente tem, o d'água aplicado nele, o de T, certo? Para ficar mais simples, eu também estou chamando isso daqui de U de T somente.
porque o tempo T0 eu estou dizendo que é igual a zero. Operador B, U de T, vezes a linha, né? Aplicada em a linha. Certo? Então, esse aqui, esse para a linha de T é essa parte aqui, e esse que entre a linha de T é essa parte aqui. Vamos ver como é que fica essa média. Será que a gente pode tirar alguma informação importante disso? Vamos ver agora. Só fazer esse cálculo aí. Então, isso daí vai dar igual ao seguinte, ó. Bom, se a gente olha para o que a gente obteve aí nas equações 10, 11, 12, né? A gente vai ver que a aplicação disso aqui vai ser o seguinte, ó. A linha... Eu vou fazer devagar aqui, ó. Vamos ver como é que fica a cara do operador, o da área de T. Ele vai ficar assim, ó. Vou dar de azul. Ele vai ficar uma exponencial de IE, melhor somatório, né? Tem um somatório em a linha, né? A duas linhas, que é para não confundir. I é a duas linhas T sobre H cortado. Note que é o adaga, então não tem sinal de menos aqui, é sinal de mais mesmo, tá? Somatório A duas linhas. Então essa é a primeira parte. Aí tem B. Essa parte agora vem o U de T. O de T, ele é exponencial de I a duas linhas, né? T menos agora, né? Porque esse agora não é o adaga não, é o U mesmo. H cortado, A duas linhas, aplicado em a linha. Olha, isso daí vai ficar o seguinte, ó. Daqui a gente tem uma delta de a linha a duas linhas, né? E a gente vai poder, ó, isso aqui são números, né? A gente pode entrar aqui também com esse a linha, fazer o produto interno com esse a duas linhas, vai ter outra delta aqui em cima. Então o resultado dessa conta vai ser simplesmente igual, só vão sobreviver os termos de que a linha é igual a duas linhas. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar a linha, vai ficar exponencial I positivo, a linha T sobre H cortado, B, aqui mesma coisa, exponencial de menos I agora, porque essa aqui é menos, a linha T sobre H cortado, a linha, por causa dessas deltas, vai ficar somente isso. E isso daqui, ó, isso aqui são números, pode passar pelo operador B aqui à vontade. Então você nota que o produto dessa exponencial com essa exponencial aqui dá o número 1. Então isso daqui deu simplesmente a linha B, a linha. Então, se você entende que isso daqui seria uma média dependente do tempo, você nota que isso daqui deu igual a média de B do tempo é igual a zero, ou seja, a média desse observável B, vou chamar isso aqui de equação 13, não mudou no tempo. Então, olha que resultado interessante. Vamos entender o que a gente fez aqui. O que é que a gente fez? Estamos tomando a média, que em princípio depende do tempo, de um dado observável B, que não tem restrição nenhuma em relação a ele, tomado sobre um estado quântico que era
um AutoCAD de energia no tempo t igual a zero e evolui de acordo com esse hamiltoniano do qual ele é AutoCAD. Então, o que a gente está vendo aqui é que a média desse observável B não depende do tempo, ela é fixa. Então, não há variações, não existe evolução temporal para esse caso específico em que o CAD inicial ele é um AutoCAD de energia. Então, por essa razão, é que vocês talvez já devam ter ouvido falar que os AutoCADs de energia, eles são chamados estados estacionários. Esses especificamente não experimentam, eles não fornecem, eles não manifestam variações temporais nas estatísticas de medidas se eles estiverem sendo submetidos ao hamiltoniano do qual ele é AutoCAD. Então, você tem um AutoCAD de energia, ele está sendo somente submetido ao seu hamiltoniano. Então, as variáveis dinâmicas, por exemplo, essa média de qualquer que seja o observável medido sobre ele, não varia no tempo, não depende do tempo. Então, daí a importância desse resultado da equação número 13. Ok, agora feito isso, será que isso é geral? Para o AutoCAD de energia isso funciona. Será que isso funciona também para o AutoCAD geral? É o que a gente vai ver agora. Então, um AutoCAD genérico agora, é isso que a gente vai fazer. Agora, é claro que a gente vai expressar esse AutoCAD geral também na base dos AutoCADs da linha. A gente sempre pode fazer isso. Qualquer que seja o estado desse espaço de Hilbert que a gente está tratando, a gente sempre pode expressar em função desse conjunto de AutoCADs da linha. Eles geram esse espaço de Hilbert. Então vamos fazer isso agora. Ok, então, para o caso em que o estado inicial é genérico, ou seja, você tem um alfa, esse alfa você pode sempre expressar nessa base a linha. Então vai ficar a linha alfa, que é igual a somatório em a linha C a linha. Então note que isso aqui é diferente do que a gente estava fazendo aqui. Aqui quem estava evoluindo era um AutoCAD de energia e aqui é um CAD genérico, só que eu só estou expressando nessa base de AutoCAD de energia. Está a equação 14 aqui. Então vamos lá, vamos ver como que isso evolui. E de novo, vou fazer a mesma coisa. Eu quero observar a dependência temporal da média desse observável B. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que por um CAD genérico no lugar desse AutoCAD de energia. Então vamos lá. Então vai ficar assim. Nesse caso, vou botar aqui. Nesse caso temos vamos lá, média de B. Média de B. Em princípio depende do tempo, vamos deixar aqui. Então, será que vai ficar igual à média inicial? Então, de novo vai ser alfa, né? Mas agora aplicado ao operador de evolução temporal, U de T aqui, B, vou deixar aqui embaixo. Então isso vai ser igual a alfa evoluindo no tempo, Bra alfa evoluindo no tempo, média de B, U de T, alfa. Isso
isso daqui a gente já sabe como é que evolui, tá? Então vai ficar assim, ó. Esses coeficientes aqui a gente sabe que eles vão, no tempo, vão evoluir, adquirindo aquele fator exponencial que eu comentei com vocês há alguns instantes. Acho que era a equação 12, né? A evolução desses coeficientes são dados em função da equação 12. Então, equação 11 e 12 mostram justamente esse fato. Então, eu vou utilizar esses resultados aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vou expressá-los, logo esses alfas, em função daquela equação 14 e fazer a evolução dos coeficientes. Então, vai ficar assim, ó. Somatório em A', vai ficar CA', complexo conjugado, porque é o BRA, vai ficar BRAS, A', e as exponenciais positivas L e A'T sobre H cortado. Então, essa parte aí, ela é justamente ligada a isso daqui. Esse é o QET evoluído no tempo. Tá? A equação complexo conjugada é dessa, mas lembrando que a evolução no tempo, esses coeficientes vão carregar uma exponencial, esse fator aqui. E é positivo nesse caso porque é o DAGA que foi aplicado no BRA alfa. Então, vezes o B, o operador B, então a gente fez até aqui, né? Falta só essa parte aqui. Então, para escrever essa outra parte, vai ficar um termo parecido com esse, só que contendo QETs e, como podem ter termos cruzados, eu vou escrever em função de A duas linhas ao invés de A linha. Então vai ficar somatório em A duas linhas, C A duas linhas, vai ficar uma exponencial, tá? De menos I, agora é menos bem porque é o operador normal, o operador de reposição temporal normal, A duas linhas, T sobre H cortado, e o QET A duas linhas. Fechou aqui, o shape fica dessa forma. Vamos ver se a gente consegue organizar isso agora. Lá. Bom, então isso daqui vai dar o quê? Vai dar um somatório em A', somatório em A duas linhas. Eu vou botar assim, CA'. Aí aqui é complexo conjugado, né? CA duas linhas. Essas exponenciais são números, então eu posso organizar esse produto interno. Tem um sanduíche aí que fica A' B A duas linhas, juntando esse e esse. E as exponenciais, elas vão ficar assim, ó, vezes exponencial de menos I é A duas linhas, menos A', vezes o tempo, dividido por H cortado. Então vai ficar com essa cara. Vou chamar essa equação de 15. E o que é que a gente observa? Olha, pessoal, não tem, diferente do caso passado, não tem como a gente dizer que isso daqui não evoluiu, né? Lá a gente tinha aquelas exponenciais que, quando multiplicadas, né, ficou 1, então sumiu a dependência temporal. Essa dependência temporal que está toda aqui, ó, está toda aqui, esses aqui são os coeficientes iniciais, tá? Ó. Então esse não tem dependência temporal não. Esses aqui são os coeficientes de expansão, né, do QET alfa na base dos QETs da linha. Então esse aqui não tem dependência temporal, aqui também não, porque esses são os QETs iniciais, o operador B também é fixo.
a dependência temporal está todinha aqui, será que a gente pode se livrar dela? Não, em princípio a gente não pode, porque esses fatores aqui são diferentes. Ó. Esse conjunto a gente vai ter termos com uma linha e a duas linhas, e esses altos valores de energia, em princípio, eles são diferentes entre si. Então, esse parênteses aqui ele é não nulo. Então, essa dependência temporal ela vai existir nesses termos aí. São vários termos e tem sempre essa exponencial dependendo do tempo aí. Bom, isso vai ficar mais claro quando a gente tratar de algum exemplo específico. A gente vai fazer na próxima aula o exemplo da precessão de spin, que é um exemplo muito bom, muito bonito, que vai ilustrar muito bem tudo isso que a gente está vendo aqui. Mas eu só quero chamar a atenção, né, que nessas exponenciais, né, a dependência temporal, a gente está com um fator aqui muito parecido com aquela frequência de Bohr, né? Quando Bohr elaborou o seu modelo atômico, tem as transições, tem os níveis eletrônicos, né, para o elétron no átomo. Então, quando o elétron transitava entre níveis, existia a absorção ou emissão de um fóton, e esse fóton ele tinha uma frequência que era dada justamente pela diferença de energia entre os níveis dividido por H cortado. Então, de alguma forma, aí apareceu essa frequência de Bohr aqui nessa dependência das exponenciais dessa média. Então, claro, se você for... Isso aqui não está restrito a um átomo, eu só estou chamando a atenção que essa frequência tem unidade de frequência, isso aqui. Então, são os termos oscilatórios. Essa dependência temporal tem termos oscilatórios, né? Exponencial disso aqui tem seno e cosseno embutido nisso aqui, com frequências dadas pelas chamadas frequências de Bohr. Tem esse nome porque o Bohr foi o primeiro a expressar essas frequências em função das variáveis do seu sistema quântico, né? Níveis de energia e a constante de Planck que está ali. Então, note onde, né? Vou dar um ponto aqui e note a dependência das frequências de Bohr. Frequências de Bohr. Só apagar aqui. E só para deixar claro que tem oscilações aí nessa dependência temporal, e essas frequências, por acaso, ficaram aí com a cara da frequência do modelo atômico de Bohr, que é um ômega de A', né? Que é igual a E A duas linhas menos A' sobre H cortado. Essa daqui é a equação de número 16. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para hoje. Não, então, de fato, eu vou encerrar aqui. E o que talvez... Isso aqui, essa aula foi uma apresentação geral da dependência temporal que as variáveis dinâmicas têm quando você tem um sistema quântico que depende do tempo. A gente viu que se o estado quântico é um alto estado de energia e ele está submetido sob o hamiltoniano dele, ele não evolui no tempo, as variáveis dinâmicas são fixas. Quando você toma um estado geral, que é esse alfa, você nota que, nesse caso específico da média das medidas do observável B, se houve uma variação na média, então certamente a estatística deu uma evoluída. Então, o mais simples, a informação mais simples que você pode tirar de uma estatística de medidas é a média delas. Se você viu que a média variou no tempo, então a estatística está variando no tempo, não tem jeito. Então, é uma investigação simples que te dá uma informação importante. Então, para um caso geral, você tem uma dependência temporal na estatística das suas medidas. Para o autocampo de energia, não acontece isso, por isso você chama de
estados estacionários. Essa terminologia é bastante comum por essa razão. E é claro que todas essas coisas vão ficar muito mais inteligíveis, muito mais compreensíveis se a gente fizer um exemplo. O exemplo que eu quero tratar é o caso da precessão de spin, mas eu queria deixar isso para a próxima aula. Então, vou aguardar vocês.